Isso. Bom, para todo mundo aí que está chegando, boa noite. Vamos iniciar, Nick? Vamos lá, então. Bora lá. Maravilha. Compartilhar Bom, aqui. para quem não me conhece, meu nome é Márcio Prado, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Tenho aí uma trajetória não só na vida fora do hospital, mas também na vida dentro do hospital. Atuei muito tempo na urgência e emergência, né? Principalmente aí nessa pandemia, mas algo impactou a minha vida, que hoje eu não trabalho mais na área hospitalar e eu faço algo que é uma missão de vida, e compartilhar isso com vocês hoje é um privilégio para mim e para algumas pessoas que aqui estão. Então, boa noite e vamos começar aí falando sobre imunidade e óleos essenciais. Eu não tenho a pretensão, como havia dito, de dar uma aula acadêmica ou de trazer algumas nomenclaturas técnicas e, na realidade, a gente ir adquirindo conhecimento para trazer um entendimento de como a gente deve fazer e lidar com essa questão da imunologia, o nosso organismo aí mais forte e mais preparado para enfrentar tanta coisa. O sistema imunológico, na realidade, é a nossa defesa, né? E essa nossa defesa, ela é composta por diversos mecanismos, e essa barreira imunológica, ela já nasce com a gente ou pode ser adquirida durante a vida. Então, ela, durante a nossa trajetória aí de vida, desde quando a gente nasce, né, a gente vai encontrando agentes agressores e o nosso organismo vai adquirindo aí anticorpos para isso. Lembra aquela historinha da bala que caía no chão? E aí, pode deixar que cria anticorpo? É mais ou menos isso. Então, vamos lá. O nosso sistema imunológico, como a gente já sabe, é a nossa defesa. E se nós temos essa defesa, é o nosso exército preparado para uma grande batalha a todo momento, diária. Então, esse nosso exército, às vezes, ele pode estar mais fortalecido, ser maior ou ser menor, ter mais armamentos, ter mais aí infantaria, enfim, eu não sou muito bom nessas questões de forças armadas, mas assim, é um exército completo e preparado para qualquer tipo de ataque. Então, hoje está muito em voga aí essa questão do Covid. E aí a gente aproveita para fazer um link, porque esse SARS-CoV aí que está aí, esse Covid, ele é igual a muitas outras doenças, né? O influenza, H1N1 e todos os agentes agressores. Então, deixa eu só fechar uma coisinha aqui que está me incomodando no meu celular. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. Espera aí. Retorno. Vamos lá. Então, as pessoas me perguntam, né? Por que a gente não tem defesa ainda contra o Covid? Eu falei, quem disse que a gente não tem defesa com o Covid, né? Então, eu vou explicar um pouquinho que nós temos aí alguns tipos de anticorpos, né? E quando as pessoas hoje estão fazendo aí as sorologias para o Covid, a gente pergunta o que é o IgG, o que é o IgM, né? E o que são as outras substâncias. Só para vocês entenderem, o IgM é quando a gente está com um vírus atacando o nosso organismo e esse vírus está ativo. E o IgG é quando o nosso organismo já produziu a defesa para a gente combater esse IgM aí, esse patógeno. Então, olha que interessante. O nosso organismo não conhecia, mas ele produz o anticorpo específico para contra-atacar este ataque. Olha como o nosso sistema é complexo e muito inteligente. Então, se às vezes as pessoas perguntam, existe aí defesa contra o Covid? Lógico, só que ela não pode ser tardia para não termos, melhor dizendo, as complicações. Então, como proteger o nosso sistema imunológico? O nosso sistema imunológico é um todo. Então, a gente já nasce com uma parte dele e aí depois a gente adquire outra. Então, todos os nossos hábitos de vida vão determinar a saúde que a gente vai ter. Eu sempre falo uma frase que é
que dentro a cura acontece muito antes da própria doença. O que isso significa? Significa que, como o nosso organismo está, ele vai responder melhor ou pior frente a todas as doenças que teremos pela vida. Por quê? Esses patógenos, esses agentes agressores, estão aí a todo momento. E se a gente tiver fragilizado, é óbvio que nós vamos ter complicações desses ataques, porque a nossa resposta ela não é efetiva, não é rápida, e não dá conta, e aí o nosso corpo começa a falar através de sinais e sintomas e também complicações. Então, vamos lá. O que acontece para a gente poder otimizar esse sistema imunológico? Primeiramente, a atividade física. A atividade física, quando a gente fala hoje, as pessoas se preocupam mais com a parte estética do que com a saúde, né? A parte física nos prepara para ter uma qualidade de vida melhor e automaticamente enfrentar todas as coisas de uma forma mais preparada. Por isso que é preparo físico. Então, a gente prepara o nosso corpo físico para todos os tipos de atividades, não só as esportivas. E é óbvio que se eu faço essa atividade, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter o quê? Uma resposta no nosso sistema imunológico. Nosso organismo ele vai funcionar de uma forma muito melhor. Então, a atividade física, ela ajuda não só a fortalecer o nosso sistema imunológico, mas todos os nossos órgãos e sistemas funcionando de uma forma melhor. Pode passar, Nick. A guerra imunológica não é fácil de ser vencida, e aí a gente tem alguns nutricionistas que estão aí, e eles sabem muito bem que aquilo que a gente come vai determinar como o nosso corpo reage. Então, se os nutrientes que a gente está absorvendo, se as vitaminas, se todas as substâncias que ajudam esse sistema imunológico a estar fortalecido, a gente estiver fazendo o consumo, é óbvio que a gente vai enfrentar as doenças nadando de braçada. E agora, quando não está? Não podemos esquecer também que, às vezes, por causa de outros problemas de saúde, o nosso corpo pode estar tendo uma má absorção. Então, não é porque a gente está comendo adequadamente que a gente está absorvendo adequadamente. Existe aí toda uma complexidade de coisas que vão fazer que o nosso sistema imunológico ele seja fortalecido. A alimentação e suplementação é fundamental. Ah, mas por que suplementação? Suplementação é para dar aquilo que a gente não está conseguindo colocar na nossa dieta. Então, existem muitas substâncias que são muito importantes, não só para o nosso sistema imunológico, mas para todo o nosso organismo, que muitas vezes a gente não consome. A gente não consome porque ou a gente não gosta do alimento, ou enfim. Então, a suplementação, para mim, é indispensável para que a gente tenha, sim, uma saúde mais fortalecida através do nosso sistema imunológico, mas para que tudo funcione adequadamente. Se alguém depois quiser falar mais a respeito dessa questão alimentar, a gente vai falar sim, tá bom? Pode passar, Nick. Sono. Eu falei para vocês que eu fiquei agora tentado a pegar um café e não peguei, né? Então, a gente sabe que o processo do sono, ele começa já desde a hora que a gente acorda. Então, os nossos hábitos, o ser humano, ele é constituído de hábitos. Você pode reparar que tudo que a gente faz repetitivamente vira um hábito. Então, tudo que a gente faz durante o nosso dia vai determinar como que vai ser o nosso sono à noite. Então, a rotina e os hábitos são fundamentais para que a gente tenha uma saúde no sono. E por que o sono é tão importante assim? Primeiro que o sono ele é completamente regenerador. É a hora que o nosso corpo fecha para balanço e a gente começa a ter a reparação de diversos tecidos e também esse fortalecimento do sistema imunológico. A qualidade do sono é tão importante que ela não adianta apenas a gente dormir, a gente tem que ter ali, alcançar o sono REM, que é o sono realmente regenerador, né? Para o nosso corpo como se estivesse completamente desligado, mas ele continua a trabalhar como se fosse um outro turno e para outras questões específicas.
E dentro desse sono aí, eu vou contar uma experiência pessoal, e aí vocês tirem as suas conclusões, e aí os nutrólogos, nutricionistas, endocrinologistas que estão aí, podem até a gente bater uma bola em relação a esse assunto. Um dia eu cheguei a tomar melatonina, e a melatonina é uma substância produzida por nosso organismo à noite para a gente ter esse sono mais qualitativo. Só que se eu ingerir essa melatonina de forma artificial, o meu corpo deixa de produzir, e eu não sabia isso. Então, a melatonina ela tem que ser estimulada. A melatonina ela tem que acontecer, ser produzida de forma natural pelo nosso organismo. Não a gente suplementar e achar que isso é o correto. Então, a gente sempre deve estimular o nosso organismo a agir naturalmente e a produzir tudo naturalmente, funcionar o mais natural possível. Tudo que é natural é muito mais rápido, eficaz e efetivo. Então, durante o sono, a gente tem aí a nossa regeneração, a nossa recuperação, e tudo acontece lá. E o sono pode ser interrompido por diversas coisas. Uma das coisas que podem atrapalhar demais o sono, e as pessoas aí sabem, é o ronco, a má respiração, né? Às vezes a ingestão de alimentos antes de dormir. Sabe quando você acorda cansado? Significa que muitas vezes você se alimentou lá antes de dormir. E o que aconteceu? Você fez com que seu corpo aí. Se puder fechar, se puder fechar o microfone, eu agradeço. Então, vamos lá. Eu me perdi, Nick. Eu nem sei o que eu estava falando aqui. Da melatonina do sono. Então a gente deve estimular o nosso corpo a produzir todas as substâncias de forma natural. Então, existe o metabolismo para isso, e o nosso metabolismo é igual a de uma planta. Por exemplo, que horas que a dama da noite solta o seu perfume? De dia, à tarde ou à noite? O nosso corpo é a mesma coisa. Nós nascemos para fazer as nossas atividades durante o dia e dormir à noite. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue, até por causa das atividades profissionais, como eu falei, a questão do plantão, mas a gente tem que compensar isso de alguma forma mais saudável e natural. Então, o sono é indispensável para que o nosso sistema imunológico esteja fortalecido. Quem dorme mal, ele não tem só uma diminuição da nossa capacidade imunológica, mas riscos cardiovasculares, cerebrovasculares, músculos esqueléticos, endócrinos, altera toda a nossa questão hormonal, desregula tudo, e a pessoa às vezes não sabe por que está engordando, emagrecendo, ou enfrentando os problemas de saúde, cujo sono, às vezes, pode ser a causa de tudo isso. Então, o ser humano ele tem que ser visto como um todo, porque muitas vezes as pessoas não entendem, isso tem muito na minha profissão, né? A pessoa está lá com formigamento em extremidade, às vezes no pé, e a gente fala que a coluna, fala assim, não, mas o problema é no pé, é porque irradia. Então, muitas vezes, a causa está em outro órgão. A má absorção pode ser um problema gastrointestinal. Então, e isso vai dar uma repercussão no sistema imunológico. O nosso sistema imunológico ele pode ter pane. De que forma? Uma doença autoimune, por exemplo, é o nosso sistema imunológico não reconhecido algo que é nosso e produzido por nós e está reconhecendo como algum agente agressor. Então, significa que tem alguma coisa errada. E aonde está essa conexão errada? Está no sistema imunológico ou alguma informação que está chegando para ele? Então, a causa, geralmente, ela é emocional. Eu falo geralmente porque a literatura preconiza isso, mas eu e a minha esposa, que também é da área, a gente sabe que tudo começa no emocional. Todas as coisas. Tudo que a gente vivencia, que a gente faz, que a gente pratica, ela tem uma alteração emocional que repercute sistemicamente no nosso físico. Então, por isso que o sono é tão importante. Pode passar? E aí vem uma solução para tudo isso, que, na realidade, eu vou explicar para vocês o que é o óleo essencial.
né? O óleo essencial, muito bem, todos sabem que é uma substância extraída das plantas, das cascas, das folhas, das flores, e ela é extremamente concentrada e potente. Então, o óleo essencial ele é um fármaco natural. Então, quando a gente pensa em algo natural, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, o nosso organismo ele tem uma inteligência de reconhecer tudo que é natural. Então, tudo que é natural passa por um processo natural que ele já sabe como fazer. Ele já sabe como absorver, metabolizar e excretar. O óleo essencial, ele não deixa resíduo. Então, a absorção através da membrana celular, ela é muito fácil. A membrana celular não tem nenhuma defesa ali, porque já reconhece aquilo como natural. Entra rápido, metaboliza e a excreção não vai sobrecarregar qualquer outro órgão e o nosso organismo sabe como colocar aquilo para fora, aquilo que sobrou, aquilo que não foi usado. Diferente dos fármacos sintéticos, né? E a gente não é contra fármaco sintético, muito pelo contrário, no momento correto a gente deve usar sim, mas não à toa e a toda hora, né? Então, o fármaco sintético ele tem uma toxicidade maior. Então, desde essa passar a membrana celular até a metabolização mais dificultosa. E o problema está ali na excreção. Quando vai excretar aquilo ali, ou sobrecarrega algum órgão, geralmente rim, fígado, ou se não aquele lixo tóxico vai ficar sem ser excretado percorrendo o nosso organismo. Aí pode ter vários tipos de repercussões. Dá uma simples que todo mundo sabe. O sangue está sujo, furúnculo. Pode ser uma toxicidade medicamentosa. Então, por isso que os óleos essenciais, eles são naturais. Então, é o fármaco natural saindo do próprio metabolismo e do sistema de defesa das plantas, vindo para o nosso organismo. Então, a célula vegetal, ela é muito parecida com o animal. Então, por isso que é fácil essa combinação. E não se esqueça, não podemos esquecer que todas as substâncias vivas, e as plantas são substâncias vivas, também sofrem agressões. Ela também tem seu sistema imunológico. É fungo, é vírus, é bactéria, é alta temperatura, baixa temperatura, são insetos, inúmeras coisas que agridem as plantas e elas produzem o quê? O sistema imunológico. Então, quando a gente faz a captação disso e concentra isso, a gente usa no nosso corpo. A gente se esquece muitas vezes do chá de boldo da vovó, da compressa de arnica que a gente usava para as lesões. Então, os óleos essenciais são compostos naturais, extremamente concentrados e potentes, que vão atuar no nosso organismo com reações bioquímicas, assim como os fármacos sintéticos. A grande diferença é que eles são menos tóxicos e a gente consegue aí ter uma resposta muito mais rápida por causa disso. Pode passar, Nick? Bom, na atividade física, a gente pode usar diversos óleos essenciais, mas aí tem o meu querido e o querido da grande parte das pessoas. A gente está num período de Olimpíadas, a gente viu aí bastante atletas utilizando, né? Quem teve curiosidade, viu lá eles fazendo o método inalatório. Então, a gente aí tem 2 óleos essenciais. Um é um blend, um é uma sinergia. O que é um blend? Blend é combinações de diversas plantas que juntas formam um óleo essencial. E a gente tem um aí que aliás, é o Brief, não está aí o Peppermint, né? Tá o Deep Blue e o Brief. São os 2 blends. São os 2 blends. Então, vamos lá. Eles são 2 sinergias, 2 blends. O Brief é para o sistema respiratório, então ele abre as vias aéreas superiores, abre as vias aéreas inferiores e também ele ajuda o nosso sistema imunológico a trabalhar melhor, principalmente nesses órgãos, tá? De trato aéreo respiratório. Então, o nosso organismo, ele funciona de que forma? A gente tem as vias aéreas superiores, ali é a primeira barreira imunológica, porque a gente tem ali o ar entrando, sendo aquecido, umidificado, filtrado, tá? E a mucosa ali já reconhecendo se tem alguma coisa estranha, um vírus, uma bactéria, uma substância química, para proteger o nosso pulmão. Então, o Brief ele é um composto que vai ajudar em todo esse processo.
Então, quando eu respiro melhor, eu tenho um desempenho melhor nos exercícios. O Deep Blue, ele vai ao encontro daquilo que eu falei da Nica. Então, o Deep Blue, ele é um potente analgésico e um potente anti-inflamatório. Então, para quem faz a prática de atividade física, às vezes faz tempo que a gente está parado, vai jogar o nosso futebolzinho, vai puxar o ferro lá e depois fica com aquela dor muscular, né? O Deep Blue serve para isso, mas ele também recupera o nosso tecido muscular. Então, a recuperação é mais rápida, mais fácil. Então, quando você faz atividade física, não é só você fazer atividade física. Como você está se preparando para isso? Para ter o menor risco de lesão e para ter uma melhor performance. Os óleos essenciais vão fazer isso e não vão gerar toxicidade para o seu organismo. Olha só o quão importante é você fazer não só o uso dos óleos essenciais, mas a preparação do seu organismo para algo que vai lhe fazer bem. E isso realmente vai impactar diretamente na vida de qualquer pessoa. Pode passar? Suplementação. A gente sabe que tudo que falta no nosso organismo tem que ser suplementado. E muitas vezes a vida aí corrida faz com que a gente tenha uma péssima alimentação, né? Mesmo quem pratica atividade física, às vezes não consegue ingerir aquilo que sabe que é necessário para o seu corpo aí funcionar adequadamente. E pensando nisso, através dos óleos essenciais, foram feitos aí compostos, né, suplementares para que ajude nosso organismo a funcionar de forma adequada e sempre preventiva. Cada um ele tem uma função específica. Então, quando a gente fala de um polivitamínico, são vitaminas essenciais para que o nosso sistema imunológico funcione, mas não só isso, que dê o suporte para todo o nosso organismo realizar o quê? Essas reações bioquímicas que acontecem a todo momento. Então, faltando uma substância, por exemplo, pode afetar o nosso cérebro, o nosso sistema musculoesquelético, a nossa musculatura cardíaca, a nossa função hepática. Então, a suplementação ela é indispensável para o ser humano. E isso vai fazer com que a gente tenha uma melhor saúde, e não só na questão da resposta imunológica, mas preventivo para tudo. Pode passar também, Nick. Bom, para o sono, né? O sono, eu falei que aqui em casa tem um ritual, né, das meninas, e quando foge do ritual, elas ficam um pouco mais irritadas, né? E como é que a gente consegue corrigir isso? O óleo essencial, diferente dos fármacos sintéticos, eles atuam não só no físico, mas também no emocional. E se eu ativo o meu emocional, eu tenho uma resposta endócrina, hormonal, né? E muito rápida. Então, isso vai determinar muito essa questão do sono. Então, vamos lá. Toda vez que eu estimulo o sono, existem coisas aí que a gente faz que às vezes dá sono. Eu, por exemplo, ler um livro para mim dá um sono. Então, significa que eu estou induzindo algo a produzir esse sono. Então, nós temos dois óleos aqui, que um é o Serenity e o outro é o Balance. Então, eu vou falar sobre o Serenity, porque o Serenity, ele é incrível. O Serenity, o próprio nome já diz, ele traz uma serenidade que nos induz ao sono. E induz ao sono de qualidade, o sono profundo, aquele sono REM, aquele sono reparador e regenerador. Então, quando a gente utiliza esse fármaco natural, que é o óleo essencial para a gente dormir, a gente consegue ter essa qualidade de sono. E se eu tenho essa qualidade desse sono, o que vai acontecer com o meu organismo? Resposta imunológica melhor, resposta para todas as questões, inclusive as psicoemocionais, durante o dia. Você não acorda irritado se você dormiu mal? Então, se você dormir bem, você vai acordar o quê? Irritado também? Obviamente que não. Então, vê como o sono é importante e esses mecanismos são indispensáveis para a nossa saúde. Não é só sistema imunológico, é um conjunto, né? Eu costumo falar que é físico, emocional, mental e até espiritual. E o balance, gente? O balance, ele é como se fosse um estabilizador de humor. Então, o próprio nome já diz, né? A nomenclatura dos óleos,
eles são muito sugestivas. O que esse balance faz? Esse balance, se eu tiver muito eufórico, muito ansioso, com aquela dificuldade para eu dormir, ele abaixa, ele balanceia, então ele estabiliza, ele traz o equilíbrio. E se eu tiver muito down, muito depressivo, muito mal, com a cabeça cheia de pensamentos ruins, às vezes, isso também atrapalha meu sono. Então, ele vai fazer com que eu tenha um equilíbrio para que eu possa me preparar e atingir meu sono qualitativo. Não é, muitas vezes, quantitativo. A pessoa pode dormir 12 horas e acordar cansada. A pessoa pode dormir o dia inteiro e acordar cansada. Como é que foi a qualidade do sono dessa pessoa? Então, tudo que nós buscamos dentro da saúde é qualidade. Então, como é que essa pessoa, esse indivíduo, dormiu? Se ele dormir bem, ele vai ter um organismo funcionando bem. Se ele dormiu mal, ele vai ter o organismo funcionando mal. Nem que seja na questão emocional, primeiramente, que eu falei que lembra que é a causa para todas as doenças? Eu só estou um pouco irritado. O quanto que essa irritação pode trazer para o físico alguma doença? Eu estou só um pouco para baixo. Então, a gente tem que ver o ser humano como um todo. Por isso que, muitas vezes, um só não vai fazer o efeito que a gente gostaria no organismo. Então, a pessoa precisa entender a sua necessidade e sua energia. Pode passar, Nick. Suporte imunológico. Chegamos no tema, né? Nick, vamos dividir comigo, que eu quero que você conte também algumas experiências, mas vamos lá. Eu quero falar de alguns óleos que são importantes, para depois a gente poder falar especificamente deles. O lemon, né? Muita gente aí sabe que o limão é o queridinho das dietas, o limão é o queridinho aí da questão da vitamina C, e ele é mesmo, né? Agora, você imagina, né, um óleo essencial que é extremamente concentrado, potencializado, em uma gota você ter diversos limões aí, tá? Ou seja, concentração de princípio ativo que vai te trazer um benefício. E qual é esse benefício? Tem gente que vai falar aí, emagrecer, que o limão emagrece. Realmente ele emagrece, mas esse não é o efeito primário do limão, porque ele só quebra a molécula de gordura. Ou seja, eu tenho lá uma manteiga dura, né? E a hora que eu vou jogar ela no ralo, ela não passa. E se eu quebro essas moléculas, se eu aqueço, né? Se eu tenho essa quebra, fica mais fácil dela passar por esse ralo. É isso que o limão faz. Ele é um adstringente que quebra a molécula de gordura. Mas, melhor do que isso, ele estabiliza o pH sanguíneo. E quando eu estabilizo o pH sanguíneo, o que acontece? Se eu tenho esse equilíbrio, essa homeostase, se eu tenho esse equilíbrio do meu sangue, eu tenho o meu sangue transportando com mais qualidade os nutrientes, os hormônios e principalmente o oxigênio. Então, vê bem que eu estou falando de um limão, eu não estou falando do que abre vias aéreas. Para transportar o oxigênio, eu preciso do sangue. E como é que está a qualidade desse sangue? Ele está com o pH estabilizado? Então, não adianta eu ter suplementação, não adianta eu fazer uso de diversos outros óleos essenciais se eu não tenho a qualidade do meu sangue ali otimizada pelo lemon. Então, olha o quanto que ele é importante, e o lemon ele é indispensável na minha vida e na vida da minha família por causa disso. Então, eu quero ter um bom suporte imunológico. Tá aí o primeiro óleo que você deve pensar, lemon. Por quê? Porque ele não atua só no nosso sistema imunológico, ele atua no nosso organismo como um todo, levando um sangue com pH mais equilibrado para todos os órgãos do nosso organismo. Então, esse funcionamento é do sistema imunológico e de todo o corpo humano. Eu quero falar, aí tem o orégano... É você que escolhe isso? Eu escolho, porque o orégano você vai falar de diversas coisas do orégano, e inclusive da culinária, que é bem interessante para quem gosta aí, né? Para quem não sabe, a Anvisa só permite que um óleo essencial seja usado de forma endógena, ou seja, via oral. Então, não existe outra marca de óleo, não existe concorrente. Por quê? Os outros óleos a gente não sabe a qualidade, a procedência, como foi feito, o que tem lá dentro, e a gente vai usar de forma endógena? Vai usar para cura, para tratamento, comigo, com a nossa família? Obviamente que não. Então, os óleos essenciais da doTERRA você pode utilizar de forma endógena, porque a Anvisa permite isso. E para a gente falar do óleo essencial,
eu gostaria que vocês prestassem muita atenção num que melhorou demais a nossa vida como um todo aqui em casa. Sou papai de gêmeas, tenho 4 anos de idade, e desde de que elas fazem uso do óleo essencial, graças a Deus, nunca precisamos de uma intervenção hospitalar e nunca precisamos também de usar fármacos sintéticos. Não que isso, que nós sejamos contra isso, como bem disse, mas isso é um empoderamento meu e das minhas filhas, que não está intoxicando o corpo delas, ou seja, não está colocando cortisona, que deixa a gente mais gordinha, inchada a curto, a longo prazo. Então, o On Guard, ele é um blend, ele é uma mistura de óleos essenciais, que tem propriedades que vão fazer com que o nosso sistema imunológico tenha uma otimização, funcione melhor, seja fortalecido. Então, se eu quero ter uma saúde imunológica frente a qualquer tipo de agente agressor, seja ele vírus, no momento de pandemia que a gente está vivendo, bactéria, fungo, nosso corpo ele é agredido a todo momento. Então, a gente vai ter uma resposta imunológica e automaticamente o quê? Uma melhor qualidade de vida. Então, este blend, ele é indispensável, e se alguém aí está pensando, está com medo, ou qualquer coisa em relação à pandemia, está aí o primeiro óleo que você tem que usar todos os dias. Lemon, On Guard, eu faço uso diário, e agora eu vou falar de um queridinho que é o Melaleuca. Para quem não sabe, o Melaleuca, né, ele é um óleo aí milenar, e ele era um antibiótico utilizado na Primeira Guerra Mundial, depois que veio a descoberta da penicilina. Então, veja só que até há algum tempo atrás, o nosso antibiótico ele era natural e era o Melaleuca. Então, você imagina se você tem isso à sua disposição para qualquer coisa, desde uma ferida, desde uma machucadura, desde com ferimento, mas meu pai está aqui nesse grupo, né, participando hoje dessa aula, e ele tinha um fungo numa unha, que passou a vida inteira com esse fungo, e ele teve aí a melhora usando melaleuca. E olha que ele fez tratamentos em diversos lugares, não saía daquele de podólogo, de dermatologista, usou substâncias altamente tóxicas ao organismo. Vou até falar o que é. Meu pai colocou até criolina no dedo, tá? Verdade. E aí, estava toda hora no Dr. Show lá, que faz o pé, e nada. Melaleuca trouxe um resultado para ele, e meu pai está aí também, e ele sempre acordava e tinha uma crise de espirros que não dava nem para conversar com ele. E ele usou um óleo específico, depois o pessoal que conhece ele aí, pergunta o que ele usou, que fez ele parar com o espirro, com a crise de espirro que ele tinha. Então, tudo isso funciona para que o nosso organismo tenha um preparo para encarar as doenças que certamente irão vir. As doenças estão aí, gente. A gente não é revestido de algo que não vai ter um contato com esses patógenos, esses agentes agressores. Então, o que vai determinar a nossa saúde é a nossa resposta imunológica, que pode estar enfraquecida, e a gente até poder morrer por isso, ou fortalecida, onde a gente não vai ter nem sintoma, porque o nosso organismo reagiu tão rapidamente que produziu anticorpo, e a gente não teve nenhum sintoma para acelerar o processo de aumento dessa resposta imunológica. Por quê? O ser humano ele tem uma tendência a não querer sofrer, porque isso é uma questão fisiológica nossa. Então, quando ele está sentindo qualquer sinal ou sintoma, muitas vezes ele quer amenizar o sinal e sintoma. Mas e a causa? Então, a mamãe, querendo proteger o seu filhinho, ela vai lá e a criança está com uma febrícula e já quer dar um antitérmico. Só que ela se esquece que o aumento da temperatura corpórea é para produzir anticorpo. Então, ela, mantendo aquela temperatura para não subir, ela trouxe uma resposta imunológica tardia. Então, a doença que às vezes demorar uma noite, vai demorar 2, 3, 4, 5 dias e por aí vai. Então, o nosso corpo, ele fala através de sinais e sintomas. Dor no corpo é para a gente ficar em repouso, para o nosso organismo se preparar para gastar energia só com a resposta imunológica. Por isso que dá aquela mialgia, cefaleia, não é verdade?
aumento da temperatura para acelerar o nosso metabolismo, né? Que mais que dá aí? Erupção cutânea, um monte de outra coisa. Então, a gente tem que saber o momento certo de fazer a intervenção para não atrapalhar o nosso sistema imunológico. E lembra que eu disse que o óleo essencial, ele é natural e age muito rapidamente com o nosso organismo, que é natural? Então, ele não vai ter nenhum efeito tóxico e ele vai ajudar rapidamente o nosso sistema imunológico. É como se ele fosse lá e chegasse com uma artilharia pesada. Então, o nosso exército está lá e chegasse lá mísseis, foguete, canhão. Então, olha que interessante. Então, o melaleuca, ele é um potente antibiótico, ele também atua nos fungos, enfim, tem uma infinidade de propriedades que vão trazer esse bem-estar aí e saúde para a gente. Você quer falar do orégano e do Líbano. Posso sim. olíbano? É bom a gente lembrar, o Márcio, que a gente colocou aqui esses 5 óleos por enquanto, pensando em sistema imunológico, tá, gente? Mas eles podem atuar em diversas outras situações da vida, inclusive para as questões emocionais também. O olíbano mesmo, ele é um óleo incrível. Vou começar por ele então. Ele é o rei dos óleos, né? O frankincense, ele é bíblico, inclusive. E para as questões de sistema imunológico, ele também vai dar suporte. Tanto no sistema imunológico, ele é um anticatarral super potente, anticancerígeno, anti-infeccioso, anti-inflamatório também, antitumoral, que mais? E para a parte emocional aí, ele é um antidepressivo incrível também. Ele tem um odor um pouco terroso, então ele vai ajudar a pessoa aí a se manter, a aterrar mesmo e se manter no equilíbrio. Então, todos eles vão dar suporte para o sistema imunológico, tá? O orégano, ele é um potente anti-inflamatório, também gosto muito de utilizar o orégano como anti-inflamatório, mas ele também dá suporte para o sistema imunológico e para o sistema respiratório também. Ele também tem uma ação antifúngica muito boa também, que ajuda quando a gente faz a ingestão dele, né? Lembrando que a ingestão dos óleos, ela é liberada pela doTERRA, mas ela tem que ser orientada, tá? Tem que ser de uma forma segura. O orégano é um dos óleos que a gente tem que fazer ingestão com cápsula, porque ele é um óleo muito forte, né? Muito concentrado. Então, a gente consegue, inclusive, ao invés de a gente tomar antifúngicos, né? Aqueles remédios que a gente toma uma vez por ano, né? Dá para as crianças, a gente pode fazer a ingestão do orégano através de cápsula para também dar esse suporte também para o nosso corpo. O Márcio, eu queria comentar uma coisa que você falou um pouco antes. A gente está falando dos sistemas do corpo, né? Gente, é tudo um casamento, né? Então, se você pensar que a gente, para poder ter tudo em equilíbrio, homeostase, a gente tem que sempre procurar manter todos os sistemas funcionando de forma correta. Com os olhos é a mesma coisa. Então, a gente vai fazer um casamento, vendo a necessidade individual de cada pessoa e fazer com que ela utilize algo que realmente vá funcionar para ela e pensando sempre na causa. Então, se o problema da pessoa é o sono, vamos lá. Então, vamos começar com o Serenity. Vamos pensar ali no balance se a pessoa é muito agitada, é muito ansiosa. E fazer sempre essa junção, né, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos com os dos olhos também. Deixa eu passar aqui essa página para a gente. Eu coloquei aqui esses 3 óleos, além, né, dos 5 que a gente já citou, porque eu acho que de extrema importância a gente citar eles para a questão da imunidade. Então, a copaíba é um queridinho aqui para a gente, é um dos óleos extraídos aqui no Brasil. Então, ele vai dar suporte anti-inflamatório, um potente anti-inflamatório. Além de dar suporte em questões anti-inflamatórias, ele também dá suporte para o sistema cardiovascular, para o sistema imunológico também, para o sistema digestivo, para o sistema nervoso. Então, é um óleo que, além de todos os benefícios que ele vai dar para os sistemas, ele é um modulador, né, que a gente chama. Então, o que acontece com a copaíba? Ela vai fazer com que todos os outros óleos essenciais funcionem de uma maneira, sejam absorvidos melhor pelo corpo, tenham ali um melhor desempenho dentro do nosso organismo. Então, a copaíba é um dos óleos que tudo coloca copaíba, gente. Eu tô com uma dor, vou usar o Deep Blue, eu ponho a copaíba junto.
Ai, copaíba sublingual é religioso, todos os dias eu faço o uso da copaíba sublingual. Aqui em casa, pelo menos, é diário, é de uso diário a copaíba. O turmeric é a cúrcuma, né? Como popularmente conhecida aí como cúrcuma. Ela vem do Nepal, né? Extraída no Nepal. E ela também vai ajudar, né? Vai dar o suporte para o sistema imunológico, para a função imunológica saudável. E ele vai ajudar a proteger o corpo dos radicais livres, né? Então, os radicais livres, eles estão por aí, né, nos nossos sistemas, e ele vai ajudar a impedir que os radicais livres consigam afetar nossas células, né? Vamos falar assim, para o pessoal entender. Ela tem a capacidade também de dar suporte para o nosso metabolismo saudável. Então, é muito legal quem tem problemas aí com metabólicos, né? Então, ele vai ajudar o controle da glicose, vai ajudar o controle lipídico. Então, ele é um óleo incrível, pode ser utilizado também da forma interna, uma gotinha na água, ou no suco, fazer um detox, né? Bater uma couve, colocar uma gotinha da cúrcuma também pode, uma delícia. E tem aí a ação antioxidante, né? O suporte antioxidante para o nosso sistema. E o DDR Prime também, ele é um... Oi, pode falar. Só fazer um adendo aí na cúrcuma, né? Por favor. As pessoas acham que muitas vezes estão fazendo a aquisição da substância e essa substância, às vezes, ela acha que é natural. E um dos principais chefes internacionais que hoje tem aí a maior fama no nosso país, ele estava falando que grande parte da cúrcuma, se não quase todas elas, só existe um fornecedor que fornece realmente a cúrcuma sem ser misturada ou sem ser aí outra substância que eles batizam de cúrcuma. E ele falou que é muito melhor usar do óleo essencial. Qual será o óleo essencial? De que marca que ele estava falando? Obviamente que é da do terra, porque é o único que pode ser consumido. Então, vale lembrar que, assim como o orégano, que você pode temperar uma comida, que o lemon, que você pode, com certeza, usar aí de diversas formas. Eu gosto muito com peixe, né? Mas a cúrcuma, ela é 100% pura e concentrada. Então, vocês imaginem o efeito terapêutico, mas também o gostinho que ela dá no alimento, principalmente para quem conhece e usa aí de forma culinária e gastronômica. Era só esse adendo que eu ia fazer. Exatamente. Obrigada, Márcio. O DDR Prime, ele é um blend que não é nem muito falado, mas eu vou falar uma coisa. A gente podia fazer uma aula só sobre DDR Prime, gente. Este óleo, voltando um pouco na apresentação que o Márcio fez lá no começo, vou falar um pouquinho sobre as células. A saúde celular, gente, é a base da nossa saúde. Então, a gente tem que cuidar das nossas células para que a gente consiga ter uma saúde em equilíbrio realmente, consequentemente, o nosso sistema imunológico também. Quando o processo normal, né, da vida, né, do ser humano, que é o envelhecimento, ele faz com que, isso é natural, né, isso é algo natural, ele faz com que a regeneração celular vai acontecendo. Então, quando isso começa a acontecer, nossas células começam a ficar mais doentes, começam a morrer, todos os nossos sistemas começam a não funcionar tão bem, né? Então, o DDR Prime, ele é um blend que ele foi pensado, foi criado, né, desenvolvido pensando nisso, pensando em dar essa saúde para as nossas células, pensando em dar esse suporte celular, e fazendo com que a gente consiga ter menos esse efeito do tempo, né, e consiga manter os nossos sistemas em equilíbrio. O DDR Prime, ele é um blend que vem o olíbano, a laranja selvagem, o capim-limão, tomilho e o cravo. O niaoli também. Ele é um blend que vem esses óleos. Pode ser utilizado, inclusive, eu gosto muito de usar ele com um suco cítricos, adoro suco de laranja, um suco de limão, eu pingo ele e tomo. É uma delícia também, fica aí a dica para o pessoal que já tem um DDR Prime em casa e quem for adquirir, utilizar dessa forma, que é todo dia, né? A gente bebe alguma coisa, aqui em casa, principalmente com criança, todo dia é um suco de laranja, todo dia,
eu já aproveito e já pingo, ele fica na cozinha. É, quer falar alguma coisa, Márcia, a respeito do DDR? Tudo o que você já falou, né? E as pessoas, a gente costuma falar que mais do que qualquer coisa que a gente possa falar, possa compartilhar, nada substitui você usar o óleo essencial. Então, uma gota na mão, você fazer o uso disso, vai impactar diretamente a sua vida e a vida de quem você ama. Porque isso é saúde de verdade, que atua não só na questão física, mas também emocional. Então, quando a gente fala do DDR Prime, que é um óleo tão rico, tão importante para tudo, inclusive para a prevenção de doenças aí, que é o crescimento anormal de células desorganizadas, enfim, ele tem uma função tão polivalente que assim a gente poderia fazer uma aula para cada óleo desse. Exato. Então, falar do DDR é uma coisa assim que é tanta informação que eu acho que a gente acaba perdendo informações ao invés de fazer a utilização, que a utilização é como se viesse o entendimento como um todo, né? E é isso. Exato, Márcio, obrigada. Imagina.